Olá para você, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu espero que esteja tudo bem aí com você. Eu sou Mariana Prado, sou terapeuta emocional e hoje nós vamos falar sobre frustração. Vamos falar sobre 3 passos que podem fazer da frustração um salto para a nossa realização. E isso é muito sério porque algumas pessoas têm a tendência a utilizar a frustração, uma como fuga, duas como que fala? Como motivo para desistir. Então, 3 passos e o primeiro passo de todos tem a ver com aceitação. Nós, seres humanos, nós temos uma característica que é assim. A gente quer que a vida seja um conto de fadas. A gente tem uma falsa e ilusória ideia da vida, de que a vida pode ser felizes para sempre. A gente tem uma coisa meio assim de tipo, não querer olhar para a realidade, não querer ver que a vida tem coisas boas e ruins para todos. E a gente fala assim, não, as coisas ruins são coisas que deram errado, são coisas daquela pessoa fez errado, ela não soube fazer, por isso que deu errado. Mas o certo é ser feliz para sempre, é coisa boa, eu quero para mim só coisa boa. A gente desse jeito rompe com a realidade, porque quando alguma coisa ruim acontece pra gente, a gente meio que acha que aquilo é um erro. A gente acha que aquilo é uma coisa que não faz parte da vida, então a gente rompe. E como que a gente rompe? A gente se distrai, a gente vai para um lugar da nossa mente que não quer entrar em contato com o que está acontecendo. A gente vai para a distração, a gente vai para o prazer, a gente vai para a diversão, a gente vai para comer demais, gastar demais, consumir conteúdo, consumir imagens. A gente faz qualquer coisa que faça a nossa mente pensar em outro assunto. E aí, quando a gente vai pensar em outro assunto, a gente acha que passou, né? A gente fala, putz, graças a Deus, tô fazendo outra coisa, não tô mais sentindo aquela coisa ruim que eu tava sentindo, passou, resolvi, né? E esse movimento só serve pra gente atrair mais problema, porque aí aquela dor não é tratada, não é curada, ela se perde no nosso inconsciente e a gente perde o acesso àquela dor, não consegue mais curar, a gente se perde da gente mesma, a gente perde a oportunidade de dar o salto que a gente pode dar. Então, a primeira coisa, entender que as coisas dão errado na vida. E algumas vezes são coisas que a gente queria muito. Muitas vezes, talvez seja a coisa que a gente mais queria de todas. Isso é muito comum. Porque muitas vezes aquilo que a gente quer diz sobre quem a gente precisa se tornar. E isso tem a ver com o que a gente está fazendo na vida, evoluir, né? Nós queremos coisas porque nós queremos nos tornar a pessoa que tem aquela coisa. Então, a vida tem a ver com transformação interior. As coisas que a gente mais quer podem dar errado. E aí a gente vê ao nosso redor as pessoas conseguindo aquilo. E a gente fala, que coisa, aquela pessoa conseguiu, eu não consegui, aí dói mais ainda. E aí mais ainda eu tenho um motivo de querer fugir. Mais ainda eu tenho um motivo de querer romper com aquilo. Eu vou me distrair, então eu vou pensar no que tá dando certo, né? E não faça isso, esse não é o caminho. O caminho é aceitação, o caminho é a validação do que está acontecendo. Eu preciso entrar em contato, eu preciso sentir, eu preciso saber, nossa, tá doendo, nossa, deu errado. Deu errado. E por mais que a gente vá fazer um caminho aí de transformação e de percorrer talvez a conquista disso, a gente não pode passar por cima da realidade de que deu errado. No primeiro momento deu errado. Essa é a nossa vida, essa é a nossa história. Pode ser que no futuro tudo vire e dê certo, mas um dia deu errado e eu preciso estar consciente, eu preciso validar essa dor, tá? Então, primeira coisa, aceitar, não fuja, tenha consciência. É exatamente isso que eu quero dizer para você. Tenha consciência de que deu errado, de que você fracassou, de que você se frustrou, porque quando você tem esse autoconhecimento, você sabe, olha, eu dei errado nisso, eu tenho essa dor na minha vida, você pode amadurecer.
Aí sim você pode se tornar uma pessoa que reverte isso. Mas muitas pessoas que eu atendo, elas não querem entrar em contato com o fracasso. Elas não querem ter a autoconsciência do próprio fracasso. E aí você fica numa ilusão. A ilusão de que você não é fracassado naquilo. E quando você tem essa ilusão, você não reverte, tá bom? Então vamos aceitar. Tenho esse fracasso. Todo mundo tem fracassos e eu tenho esse, que era o que eu não queria e que é o que as pessoas ao meu redor deram certo, né? Desgraça, mas é isso. Segundo passo, segunda coisa. Aqui nós vamos falar de luto. E eu vejo que é muito importante terapeuticamente o processo de luto. E o processo de luto, ele não é somente para aquela dor de quando a gente perde uma pessoa querida. O processo de luto é muito importante para esse momento, para as coisas da nossa vida que deram errado. Porque elas são, sim, nós podemos sim considerar essas coisas como perdas profundas, né? Quando algo não dá certo, importante para uma pessoa, ela perde um pouco de vida ali. E ela perde um pouco de identidade, ela perde um pouco de realização, ela perde muita coisa numa frustração. E então é importante a gente fazer o luto disso. E o que significa fazer o luto disso? Significa entender que é processo, né? Que é lidar com uma dor durante um tempo. E que nesse processo quando eu vou entrando em contato, quando eu vou não fugindo, quando a cada dia eu acordo e falo, não tive, perdeu, deu errado, meu maior sonho deu errado, dói. Quando por um tempo eu vou lidando com isso, eu transformo. É aquela coisa da alquimia, né? O fogo. Quando algo fica no fogo, ele fica lá cozinhando e quando ele sai de lá transformado. Então a gente vai naquela dor, a gente vai cozinhar naquela dor, a gente vai ficar presente com aquela dor, a gente vai ficar consciente daquela dor, lidando com aquilo. E depois desse processo de luto, a gente sai transformado. A gente cozinha ali e transforma. E nesse processo eu recomendo que você aprenda a lidar com métodos que você pode limpar suas emoções, tá? A minha sugestão é técnicas como a EFT, técnicas como a TRG, técnicas que eu trabalho, que eu atendo e fazem parte da forma como eu lido com essas questões e como eu indico para as pessoas lidarem. Elas são muito eficientes, a pessoa consegue elaborar dentro dessas técnicas, ela consegue reprocessar, ou seja, a consciência dela entra em contato com aquilo, ela consegue olhar, se distancia, entende, né? Coloca tudo em seu lugar e sai de lá sem precisar daquela ferida mais, mas conseguindo fazer com que aquilo seja uma cicatriz valiosa para o próprio processo, tá? Então, o luto bem feito, o luto presente, o luto em contato, consciente de que você perdeu uma coisa e que você está em dor. Não queira fugir, não queira pular etapas, não queira fingir que, eu vou dar um jeito aqui, eu vou reverter tudo e amanhã vai estar diferente, né? Amanhã eu vou ser a pessoa que não sou esse fracassado, não tive essa dor, isso não faz parte. Não faça isso, sabe? Traga essa dor para algo que faz parte da sua vida e valide essa dor. Faça com que essa dor pertença à sua história, tá? Isso é muito importante. Deixe essa dor pertencer a essa sua história para que você possa dar continuidade para essa história. E o terceiro passo, aqui é onde a gente vai conseguir dar o salto. O terceiro passo é entender que se eu tive uma frustração, se eu perdi algo, se algo não deu certo na minha vida, é porque tem algo que eu estou fazendo errado. Tem algo que eu não sei, tem algo que eu não percebi, tem algo que eu não estou vendo.
tem algo que eu preciso aprender a limpar, eu não sei lidar com as minhas emoções, eu não sei lidar comigo, então tem algo que eu ainda não sei. A frustração, ela vem como a vida te mostrando que eu sei que você quer isso, mas você ainda não é a pessoa que pode ter isso. Você ainda não tem as competências desenvolvidas para conquistar isso que você quer. E quando a gente descobre quais são essas coisas, porque não é fácil. Se a gente soubesse, a gente já estava fazendo. Então ela é mais complexa, mais difícil do que a gente imagina. Nós estamos num ponto cego de nós mesmos, né? E a gente não sabe aonde a gente precisa mudar. O que a gente precisa fazer, como a gente vai construir aquela pessoa que vai realizar isso que a gente quer. Isso é muito, muito difícil, mas quando você está consciente disso, quando você está consciente, você consegue buscar. Então a frustração é uma oportunidade de você falar, bom, deixa eu pegar aqui o meu caderno e eu vou começar a descobrir o que é em mim que eu não sei fazer, porque eu ainda não sou essa pessoa que pode ter o que eu quero. E aí você pode fazer isso de muitas formas. Você pode começar com autoobservação, você pode fazer terapia, eu recomendo muito, né? Você pode perguntar para as pessoas ao seu redor, né, a opinião delas. Por que você acha que isso deu errado para mim? Esse é um processo um pouco meio difícil, eu imagino, né? A gente não quer, às vezes, expor o que a gente sente para pessoas próximas, mas é super útil, eficaz. Então, se você tiver alguém próximo, um amigo próximo, um familiar, que você fala assim, olha, você consegue perceber alguma coisa em mim que possa estar construindo, contribuindo para que isso tenha dado errado? Você vai ficar surpreendido com coisas que você não está vendo. E... Nossa, agora fugiu uma coisa mais importante. Fugiu, mas não vai fugir, não. Você pode... Peraí que eu vou pensar um minutinho só. Sim, lembrei. Você pode começar a observar o que as pessoas que conseguiram isso que você quer fazem de diferente. Então, perceba, observe as pessoas que têm sucesso nisso que você quer e perceba aonde elas fazem coisas diferentes de você, o que na personalidade delas é diferente. E também, às vezes, não é fácil a gente entender de cara, mas começa a olhar para essas pessoas. E quando você olhar para essas pessoas, você pode até anotar, falar assim, nossa, essa pessoa faz isso que eu não faço. Ela sabe isso que eu não fiz, ela fez tal curso que eu não fiz. Ela tem tal comportamento que eu não tenho, tal hábito, tal mérito, tal habilidade, tá? Porque isso também vai te dar pistas de coisa que você pode fazer para conseguir o que você quer. E aí você fala assim, nossa, mas que coisa complicada, que coisa, mas que coisa chata. Eu tive uma frustração e vou ter essa trabalheira toda de para que eu possa dar um salto. Eu só quero ficar aqui, né? Saco, tipo assim, nada dá certo, eu quero ficar em paz, eu quero, sei lá, não quero mais pensar nisso. E é isso que a gente faz, né? Na maioria das vezes é isso que a gente faz. A gente fala assim, pô, já deu errado, ainda eu tenho que ficar fazendo terapia, olha pra cá, olha pra lá, sabe? Você não precisa fazer isso, tá? Assim como a gente tem feito, a gente segue a nossa vida tentando esquecer e passar por cima, você não precisa fazer isso. Eu não quero aqui te obrigar. O que eu quero é te deixar consciente. Eu quero te deixar consciente, porque nessa dor, você tem a oportunidade de mudar sua atitude, os seus hábitos, o seu comportamento, a sua lucidez, a sua atenção para o que está acontecendo na sua vida. E aí, reverter totalmente e chegar na realização de um jeito muito, num período curto de tempo. Porque o que vai acontecer se você não fizer isso? Se você simplesmente falar, ai, eu não quero pensar nesse assunto, eu não quero ficar investigando. O que vai acontecer? Nada. Mas é muito provável que numa próxima oportunidade dê errado de novo. Porque você continua sendo a mesma pessoa que você é. Você não se transformou. Você não entendeu onde está o erro, né?
E aí é perder tempo, entendeu? É o que a gente tá fazendo há muitas vidas. A gente anda em círculos, a gente comete os mesmos erros de novo, de novo. Só que a frustração, ela tem preço, né? Custa dor, custa desesperança, custa desistir, né? E a realização, por outro lado, ela dá vida para a pessoa, ela dá vontade de continuar, a realização é uma coisa muito interessante, porque é como se fosse uma comida para a alma. E a alma nunca mais esquece uma realização. Ela leva aquilo como se fosse um potinho de diamantes pro resto da vida, né? Quando você quer muito uma coisa e aquilo acontece, a alma fala: meu potinho eterno de diamantes. Realização é uma coisa muito gratificante para a alma. E é eterna, é o que a gente leva dessa vida. Além da pessoa que a gente se transformou, o que a gente leva dessa vida são as nossas realizações. Então vale a pena o processo chato, vale a pena a gente pegar o papel, investigar, ir no terapeuta e pensar e observar outras pessoas e observar a gente, e tudo isso dá trabalho, é chato, mas vale a pena pelo resultado que a gente vai ter, pelo tempo que a gente vai ganhar, pela pessoa que a gente vai se tornar, né? E eu acho que você deve concordar comigo que a gente não quer perder tempo, a gente não quer ficar tipo assim, nossa, deu errado, eu nem sei o que tá acontecendo, eu tô frustrado, todo mundo consegue, sabe? Ficar nesse lugar de não saber é uma coisa, eu acho assim, perdendo tempo, me fala o que eu tenho que fazer que eu faço, né? Então é nesse sentido que eu tô trazendo essa conversa aqui pra você e eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Eu tenho informações sobre atendimentos aqui na descrição e eu te vejo no próximo vídeo.